Ô, Leni, pergunta do pessoal aí. Ó, vamos lá, tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Aliás, ela fez duas perguntas. Eu vou começar pela mais simples, né? Ela falou aqui assim, ó, perdoar demais pode ser um problema? Como identificar o limite? Já falamos aqui, né, mas... Não há limite para o perdão. Não há limite Se para o amor. Perdão, não há limite para o Aquela amor. frase de Santo Agostinho, né? A medida de amar é amar sem É medida. amar sem Se eu boto medida. medidas Não é no perdão. amor, no perdão, já não é Aliás, amor, né? já Quanto não é. mais perdoar, mais a gente ama, mais a gente tá próximo de Deus, mais a gente se santifica, mais a gente cresce em virtude. Então, minha filha, é ao contrário. Agora, Quanto só mais precisa- perdoar, melhor. Agora, é claro, ninguém é masoquista, né? Porque seria uma desordem, seria uma patologia. Sim. Ninguém vai sair caçando problema pra ter que dar Sofrimento. perdão, né? É. Vai virar um, né, assim, um cafajeste pra Pra poder. poder receber uma ofensa e na sequência poder dar um perdão. Isso seria uma desordem, seria uma loucura, sei lá. Virar mulher de malandra agora só pra poder perdoar bastante muita gente. Né? Ninguém vai sair caçando. Mas a gente não precisa caçar, porque isso tudo bate na nossa porta. Né? A vida se Não tem encarrega como. disso. Eu chamo de oportunidades. Jesus nos Sim, dá exato. oportunidades. Agora, é Onde sempre... o mundo vê obstáculo, a gente vê oportunidade. Exato, exatamente. Acho que é Aristóteles que diz, né, que é muito melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. O que é lógico, né? Verdade. Porque Glória a quando Deus. eu faço uma injustiça, eu me torno de alguma forma devedor daquele que eu fiz mal. Nossa. Quando eu sofro uma injustiça, eu me coloco no lugar daquele que agora é merecedor de algo. Exato. Então, assim, puxa vida. Os santos, e não só os santos, as grandes personalidades, de alguma forma entenderam o quanto o sofrimento pode ser luminoso, o quanto as dificuldades da vida podem forjar o nosso caráter, e o como que o perdão, bem dado, né, posto na situação correta, na hora exata, também nos eleva, também nos planifica. Né? Não que tivessem Aleluia. buscado o perdão, mas na medida em que eles dão, eles percebem que, opa, algo luminoso aparece em mim. Nasce em mim uma esperança, eu me Gerou torno algo. maior, eu me torno mais forte. Né? Eu não me torno aquela pessoa tacanha, ranzinza, chata. O perdão, de algum modo, vai construindo a nossa personalidade. Nós nos tornamos tanto maior, quanto mais nós conseguimos também perdoar. Sem limites. Exatamente, sem limite algum. Sem critérios. Sem limites. Eu tive que perdoar a minha história, Vilela. Os meus músculos. A minha enfermidade vai enfraquecendo os meus músculos. Do corpo todo, de maneira especial. Da audição, da visão, da fala, da mastigação, da deglução, da locomoção e da respiração. Só isso. Mas é um processo, né, padre? Por isso que eu tava falando que o perdão é um processo. Até eu chegar nos assassinos do meu pai, o meu processo de perdão, eu tive que começar comigo. Perdoar a mim mesma. Quando você perde alguém, você fica, por que eu não amei mais? Por que eu não abracei mais? Então, de perdoar a mim mesma. E daí, pelo perdão, ressignificar. Porque ao invés de ficar com o porquê, Jesus, obrigada, porque eu fui uma boa filha e eu tive um bom pai. Louvar a Deus, tempo porque tudo por todos. Não era mais em todo assim, lugar. ó, Jesus, por que eu não tenho mais meu pai? Mas Jesus, obrigada, porque eu tive meu pai 14 anos. Exato. Perdoar o meu pai por ter ido cedo. Porque ele foi. Priscila, O sentimento de O que abandono você ficou. vê aqui? Meio copo cheio ou meio copo vazio? Eu vejo cheio, eu sou exagerada. Eu já Há vejo. pessoas que só veem meio copo vazio. Eu já vejo E a geração exagerado. atual vai ver que esse copo a oprime. Né? Aí esse Está copo me oprime, prendendo né? a água. Mas é um processo. Aí de perdoar meu pai de por ter ido Claro. cedo. Depois veio as circunstâncias da vida. Porque é dia dos pais, é meu aniversário, aniversário dele, Natal, muda o sentido. Então, de perdoar as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida não é capaz de me oprimir. Não. Até chegar nos assassinos do pai. Gente, é um processo que te traz essa O perdão liberdade. é DDD. Difícil, demorado e doloroso. Eita, gostei desse dedo. DDD. Exato. Agora, para chegar nesse nível de perdão, que a Pri comentou, nesse nível de perdão, que o padre tão bem pôs também, é necessário passar por etapas. É importante que as pessoas que estão nos ouvindo tenham isso claro, né? Não dá para, lá pras tantas, fazer um ato generoso, heróico de perdão, se eu não conseguir, nas pequenas contrariedades e frustrações da vida, exercer aquele pequeno perdão. Perfeito. É aquilo, né? Não fostes fiel no muito porque você, de largada, no pouco, já se traiu, né? Então,
assim, para conseguir ter atos heróicos, se porventura fomos chamados, convocados pela vida em algum momento a ter um ato heróico como esse, para conseguir ter um ato heróico de dar esse perdão nesse nível, se faz necessário que eu pratique o perdão naquelas realidades menores, em casa, com os filhos, no trabalho, né, diante das contrariedades, né, que eu pratique o perdão comigo mesmo, sabendo que eu tenho os meus limites, que eu erro, que eu também vou trair muitas vezes a minha história, que eu vou trair a Deus, que eu vou pisar na bola e que eu vou precisar fazer uma emenda, que eu vou precisar fazer uma reparação, bater no peito, pedir perdão. Uma das coisas que faltam muito hoje e eu falo isso assim, porque eu observo isso na clínica, no consultório, é a clara noção de que ao final de cada dia, ao menos uma vez ao dia, né, ao final do dia me parece muito oportuno, ao final de cada dia nós precisamos reconhecer os nossos erros. O exame de consciência. Exame de consciência, né? exatamente. Nós falamos na igreja. A gente rapidamente cria desculpas, né? A gente se coloca no lugar de vítima, a gente cria desculpas. Não é que eu trabalhei mal, é que hoje eu estava com dor de cabeça. Não é que eu tratei mal aquela pessoa no trabalho, é que, sei lá, ela também deu motivos para que eu agisse desse modo, né? Não é que eu fui relapso na educação dos meus filhos ou deixei de ser carinhoso com a minha esposa, é que hoje a casa estava uma bagunça, né? Hoje é um dia típico, a gente vai criando desculpas. O problema de não conseguir encontrar o elemento da culpa é que sem o elemento da culpa, eu também não posso viver essa reparação, eu também não consigo viver esse perdão. Eu só consigo viver o perdão para comigo mesmo, o perdão que eu peço a Deus, se eu tocar em algo que seja real, que seja verdadeiro. Eu errei, eu falhei. Né? Bater no peito e fazer como fazíamos na liturgia antiga, né, do rito católico, bater no peito e dizer meia culpa, meia máxima culpa. Minha culpa, minha tão grande culpa. Esse exame de consciência, poder todos os dias ver quais foram os meus erros, aonde de fato eu errei. Não é que eu tenho que pedir desculpa porque inconscientemente eu falei, porque sem querer, né, e sem intenção eu agi dessa ou daquela forma. Não, mas porque eu errei. Eu não fui o funcionário que eu deveria, eu não fui o cristão que eu poderia ser, eu não fui o marido que eu deveria ser nesse dia. O cidadão. Né? O cidadão, exatamente. Em algum lugar eu falei, aonde eu falei? E praticando. Porque somente... Crescendo nas virtudes. Exato. Hoje não se fala mais disso, Vilela. Exatamente. É. Exatamente. Verdade. Aliás, nem se sabe o que é virtudes. Gente, virtudes vem de virtus. Do latim é força. A pessoa virtuosa é forte. A pessoa, o contrário de virtude, podemos dizer vício. Então tem um ciclo virtuoso e um ciclo vicioso. Se você é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então você perdoa um pouquinho, uma coisa, não um pouquinho, uma coisa pequena, uma falta pequena, uma ocasião pequena, você vai crescendo na virtude. Temos que educar os nossos filhos para as virtudes. A geração de hoje, Vilela, professor Luiz Henrique, ela não suporta o sofrimento. Ela não suporta o não. Dê um não para uma pessoa, ela fica enraivecida, ela quebra tudo. Hoje é muito mimimi. Com todo respeito à geração atual, é uma geração sem têmpera. É uma geração muito frágil, muito dodói. Você tem que pisar nos ovos com todo mundo. Ora, eu apanhei, não dos meus pais, mas eu apanhei muito da vida. Eu sou raçudo. Eu vivo na graça e na raça. Porque essa foi a minha escola. E Deus quis assim me temperar para que eu suportasse os limões que fossem aparecendo